Mateus capítulo 4, do versículo 1 a 11. Eu acho que você já conhece esse texto, mas eu quero meditar nele nesta noite. Depois do louvor maravilhoso, depois de uma coreografia maravilhosa. Mas agora é a hora de você alimentar-se da palavra e aquietar o teu coração para ouvir o que Deus quer falar com você. Versículo 1. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando, lhe disse: se é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Ele disse: se é filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: ao seu anjo ordenará o teu respeito, que te guarde, e ele te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Respondeu Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo em um monte muito alto, e mostrou-lhe todo o reino do mundo e a glória dele. E disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele dará culto. Com isso deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Eu quero que abra também em Lucas capítulo 4, versículo 14. Lá diz algo também, é a mesma coisa, mas... Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Vamos ler junto? 1, 2, 3. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama... Você sabe que amanhã começa o nosso jejum de 21 dias. Nós fazemos dois jejuns de 21 dias no ano. E amanhã começa o nosso jejum de 21 dias. Deixa eu te falar algo da parte de Deus para você. O propósito de Jesus começou quando ele aceitou ser o Cordeiro que tira o pecado da humanidade. No Velho Testamento, se sacrificava um cordeiro. Esse cordeiro aponta para Jesus. Na velha aliança, a velha aliança aponta para a nova aliança. O que acontece? A lei é a sombra do novo. O que é a sombra? A sombra é aquela silhueta. Ela não tem conteúdo, só é uma sombra. A lei era uma sombra do Novo Testamento. Aquela ovelha aponta para Jesus do Novo Testamento. Jesus aceitou ser o Cordeiro que tira o pecado da humanidade. Após esse aceite, que em Hebreus disse que foi com alegria. Abre em Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Na linguagem de hoje, por gentileza. Hebreus 12, 1 a 2. Hebreus 12, do versículo 1 ao versículo 2, por gentileza. Assim nós temos essa grande multidão de testemunha ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que agarra firmemente em nós. Continuemos. O que, irmão? Fala para você, irmão, corra. Fala para ele, está muito devagar. Porque a Bíblia manda você correr. Correr, tem que correr. Então, para de moleza, vamos correr. Que a Bíblia diz, correr. Deus tem pressa. Correr. Sem desanimar. Fala para o seu irmão, não desanime. Desanime não é de Deus. Não desanime.
a corrida marcada para nós. 2. Conservemos os nossos olhos fixos em quem? Jesus. Pois é por meio deles que a nossa fé começa. É Ele quem a aperfeiçoa, e Ele nos deixou que a cruz fizesse com que Ele desistisse. Amém? Pelo contrário, por causa da, fala assim, alegria que lhe foi prometida, Ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora estará sentado ao lado direito do trono de Deus. Por causa da alegria, Ele ia morrer na cruz, mas Ele tinha uma alegria dentro dele. Não é que Ele estava sorrindo para todo mundo. Você pode talvez não estar num dia de estar sorrindo para as pessoas, mas você tem paz no seu coração quando o Espírito Santo está fortalecendo você. Jesus agora tem uma alegria. Ele tem uma alegria porque ele aceitou ser o cordeiro. O cordeiro mudo que não abriu a sua boca e foi para o matadouro, como diz Isaías, como ovelha muda, que vai sendo conduzida para o matadouro. Jesus aceitou ser esse cordeiro. Começou o processo e ele se esvaziou. Ele, abre Filipenses capítulo 2, rapidamente, capítulo 2, versículo 5 a 8. Tinha entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres o quê? Humano. E vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilhado e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Então aqui fala que Jesus teve alegria quando ele foi o cordeiro, mas agora também diz que ele se esvaziou. Então Jesus se tornou como um de nós, homem. Porque eu e você estávamos condenados para ir para o inferno. E para que alguém pudesse nos libertar do inferno, essa pessoa precisava ser uma pessoa humana. Mas essa pessoa humana, ela não poderia ter pecado. Então Deus Pai começa a preparar a velha aliança, falando da lei, mostrando o pecado para a humanidade e mostrando que ninguém consegue cumprir o padrão de Deus. Ninguém consegue cumprir a lei de Deus. Mas agora o Pai olha para Jesus, e Jesus agora, ele é gerado no útero de Maria, e ele se torna um de nós, humanos. Ele diz que ele se humilhou, tomou a forma. Ele tinha sede, ele tinha fome, ele ficava triste, ele ficava alegre, ele se cansava. Sabe, Jesus se tornou uma pessoa igual a você, sujeito às mesmas coisas. Ele não se transportava daqui um minuto estava em outro lugar, não. Ele precisava andar quilômetros e quilômetros. Ele andou de camelo, ele andou de cavalo, comeu na mesa, comeu pão, comeu carne, comeu peixe. Enfim, ele se relacionava, ele riu, ele brincou com os discípulos. Então Jesus, ele se tornou como um de nós. Mas aos 30 anos ele se batizou. Ele batizou, e João Batista, que era seu primo, não queria batizar Jesus, porque ele sabia quem era Jesus. João Batista não queria batizar Jesus, mas teve que batizar, porque o Pai disse que tinha que ser assim, e vão fazer a vontade do Pai. E eles assim fizeram. Ele pregou o seu evangelho. Jesus morreu na cruz. Ele ressuscitou e foi glorificado. E quando ele se assentou à direita de Deus,
ele terminou o propósito dele. Jesus veio com essa missão. E ele cumpriu a missão dele. Eu e você também temos uma missão. Você vai cumprir a sua? Você vai cumprir a sua? Vamos falar sobre isso. A questão é que em todo esse processo, Jesus não poderia pecar. Se assim fizesse, ele não poderia ser o cordeiro morto pelo pecado do ser humano. Então eu quero dizer para você que Jesus, sendo um homem perfeito, que nunca pecou, mas agora ele se batiza. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus levou Jesus para um deserto. E nesse deserto, durou 40 dias e 40 noites. E é sobre isso que eu quero falar. O que Jesus foi fazer no deserto, irmãos? Jejuar. Simples assim, orar. Ele teve que esperar quantos dias para conversar com o diabo? 40 dias e 40 noites. No deserto, jejuando e orando. Porque estava começando o seu ministério. A missão por qual ele veio começou no batismo. O batismo é onde começa a vida do crente. Você aceita Jesus e você precisa se batizar nas águas. Ah, pastor, mas não preciso me batizar. Precisa. Se você for obediente à palavra de Deus, você vai batizar. Então você não se converteu. Quem não se batiza, não se converteu genuinamente. Não converteu. Porque quem converte, obedece à palavra de Deus. E quando você olha para a palavra de Deus, Jesus se batizou. Começa agora o ministério de Jesus. E agora, ele sabe que tem 3 anos e meio de ministério. E agora, ele precisa se fortalecer. Ele sabe que o diabo vai resistir. Então ele jejua. Um judeu, ele jejua quando vai casar. Um judeu jejua quando o filho vai nascer. Um judeu, ele jejua quando vai abrir uma empresa. Ele ora pela empresa. Você não vê um judeu pobre aqui no Brasil, você não vê. Porque ele jejua, ele ora, ele sabe que existe uma resistência. Um crente precisava criar um hábito de jejuar e de orar. É por isso que nós temos jejum de 21 dias. Você pode jejuar o café, você pode jejuar o almoço, você pode jejuar uma janta, ou talvez jejua só um refrigerante, você que está começando agora. Pessoa que já está crente há muitos anos, isso já não cola mais. Se você tem mais de 3 anos de convertido, parar de tomar refrigerante no jejum já não cola, não fica bom para você. Porque você já para mim, já é um crente mais amadurecido. Você precisa avançar, precisa crescer. Né? Quando eu falo, irmão, o que você gosta? Ah, eu gosto de chocolate. Então tira o chocolate, tira um refrigerante. Porque é isso que eu faço com crianças pequenas. Eu falo, não, vai devagar. Mas um crente de 10 anos, 15 anos de crente, está na igreja comigo há 20 anos e está jejuando chocolate. Ah, meu filho, tem algum problema. Você não cresceu ainda. Você não cresceu ainda, precisa crescer. Você precisa ir para níveis maiores. Jesus está começando um propósito. E agora Jesus está indo. 40 dias sozinho. Ele, Deus. Irmãos, em que Jesus foi tentado? Jesus foi tentado na sua identidade. Qual foi a primeira tentação de Jesus? A Bíblia fala que Jesus teve o quê? Fome. Fala para os irmãos, você está com fome? Meu irmão, você está com fome mesmo?
Tá não, está com vontade de comer. Porque fome só tem depois de 40 dias e 40 noites sem comer. Já foi provado cientificamente que o que você sente não é fome, é uma necessidade de comer. Fome é outra coisa. Nós falamos fome, mas não é fome. Mas Jesus teve fome. Jesus teve uma necessidade de comer. Foi nesta hora que o diabo chega. Se você é o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus teria alguma dificuldade de transformar a pedra em pães? Se ele transformou água em vinho? Qual é a dificuldade de transformar umas pedrinhas em pão? Qual é a dificuldade? A dificuldade é a origem. Satanás está tentando Jesus para ver se Jesus sabia quem ele era. Se você é o filho de Deus, mostra, prova. Esse é um problema muito sério que o diabo está fazendo com você. Talvez lá na sua casa, muitas vezes eu vejo mulheres, esposas e maridos falar assim: pastor, o meu marido está insuportável. Mas o que foi, filha? Ah, não, meu marido me tirou do sério. E o que você fez? O que eu fiz, pastor? Eu rodei a baiana. Eu mandei ele para aquele lugar. Eu peguei o negócio dele na cabeça dele e tal. Eu falei, bonito. Eu sei o que eu faço o quê? Não faça nada, é a sua identidade. Se te baterem numa face, faz o quê, irmão, que Jesus falou? O que Jesus falou? Da outra face. Pastor, mas é um absurdo, pastor. Não. É que Jesus está falando de identidade. Quem você é? Você é da paz ou você é da guerra? Quem é você? Você é uma nova criatura ou você ainda é a velha criatura? Quem você é? Você age conforme a sua identidade nova ou você age com a identidade velha? É isso que é o problema nosso. O que Jesus quer nos ensinar nesse jejum é restaurar a identidade. Eu sou pastor da igreja e muitas vezes sou mal compreendido por causa dos valores, dos princípios que eu sempre falo para as pessoas. Eles não aceitam, eu sei que não aceitam. O pastor fala umas coisas que eu não aceito não. Eu sei, eu vou continuar falando. Porque são princípios da palavra de Deus. Eu não quero saber quem está certo e quem está errado. Você tem que agir conforme a sua identidade em Cristo. Na empresa, as pessoas agem errado com você. Muitas vezes nós agimos errado porque o outro agiu errado conosco. Sabe, isso demonstra. Irmão, quer ver um ser sem identidade? Criança. Criança, a identidade dele está sendo forjada. Assim? Então, quando um sujeito pedófilo, safado, tranqueira, filho do diabo, um pedófilo é uma pessoa nojenta. Quando ele pega uma criança, ele seduz ela. E como que é chamado um abuso? É chamado como uma violência contra a criança? Abuso. Por que é um abuso? Porque ela não tem identidade. Por ela não ter identidade, ela acredita em qualquer coisa. Vamos ali que eu vou te dar um videogame. Vamos ali que eu vou te pagar um sorvetinho. Na casa dela está cheio de sorvete, o pai dela está cheio de videogame, o pai dela tem condição, mas ela vive no mundo de Bob. Ela não tem uma identidade. Mas enquanto isso acontece com um adulto, qual é o nome que se dá? Violência. O agressor, estruprador. Porque houve o quê? Houve resistência. Houve luta. O abuso não há luta. Criança não luta. Porque criança não tem identidade. Mas quando você tem a identidade de Cristo, aí Tiago diz: resistir o diabo, e o diabo fugirá de vós. Porque você tem identidade.
Você sabe quem você é. Você sabe do que você é feito. Uma criança não sabe, mas você sabe. É isso que Deus quer fazer conosco nesses dias. É restaurar a nossa identidade. Saber que o diabo quer nos provocar. O diabo quer provocar você, para que você prove que você é homem. Prove que você é mulher. Como que eu vou provar? Eu sei que eu sou homem. Por que você vai ter que provar que você é... Principalmente você que é um adolescente, que está na escola. Eu tinha um filho, uma filha, e estiver na fase da escola. De vez em quando eles me falavam algumas coisas que aconteciam na escola, entre meninos e meninas. Se você é menina mesmo, prova, beija o menino. Não é assim na escola? Faz uma rodinha e diz assim, dá um beijo no menino aí. Ah, não. Ah, então você é fraquinha. Se você é menino mesmo, você é homem mesmo, então vai lá, dá uma garra naquela menina. Aí você fala, não, eu não quero fazer isso. Mas faz. Porque vivemos numa sociedade que mexe na sua identidade. E se você tem que provar que você tenha isso, então você tem um sério problema de identidade. Você não tem que provar nada para ninguém. Você é aquilo que você é em Deus, acabou. Eu sou filho amado de Deus. Não importa o que vocês vão dizer de mim. Eu sou filho amado de Deus. Eu fui perdoado. Eu fui lavado e remido no sangue do Cordeiro. Eu sou uma nova criatura. Você pode ter sido um drogado como eu fui no passado, há 40 e poucos anos atrás. Mas hoje eu sou uma nova criatura. Quando eu me converti e eu comecei a pregar a palavra de Deus, as pessoas falavam assim, vai o maconheiro aí. Eu trabalhava na recuperação de viciados em drogas. E os meus irmãos, quando eu ia para casa passear, os meus irmãos mais velhos falavam assim, olha o Luiz Carlos aí. Maconheiro, drogado. Eu falei, mas eu não sou drogado. Eu estou trabalhando para a recuperação de pessoas viciadas em drogas. Aquilo me afligia, aquilo me trazia tristeza. Até que um dia um pastor Carlos, meu pai na fé, ele me chama a atenção. Não importa o que as pessoas dizem, porque as pessoas olham para o meu passado, mas o meu passado foi perdoado no sangue do Cordeiro. Eu sou uma nova criatura. Então o diabo vem e diz, prova quem você é. E até hoje você está provando para os outros quem você é. E você perde tanto tempo com isso que você não vive a sua vida. Que você não tem sonho, que você não tem projeto, que você não prospera, que você não avança, porque toda hora quer transformar pedra em pão. Não! Jesus falou, não só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém? Segundo, qual foi a segunda tentação? Ele levou ele para o mais alto templo. E ele disse assim, se ajoelha aí. Me adora. Eu vou te dar tudo isso para você. A segunda tentação foi de... Você confia em Deus? Você confia em Deus? Porque você todo dia é tentado nisso. Você não percebe, mas você todo dia é tentado nisso. Você confia em Deus? Quando você abre mão do seu chamado, por causa de um emprego. Essa semana eu estava conversando com uma discípula, uma filha na fé, uma menina muito de Deus. E nós fizemos um discipulado essa semana, conversei com ela. Uma menina que fez faculdade, que tem uma boa profissão, mas ela ainda está desempregada. Está desempregada porque ela abriu mão de alguns empregos. Emprego que ganha até razoavelmente bem. E ela disse assim para mim, olha pastor, eu estou orando por 2 empregos, eu estou orando por ela todo dia para esse emprego sair para ela, que é das 7 às 8 e é de segunda a sexta. Mas os outros,
Ela vai parar de ir para a célula, vai parar de vir para o culto. Ela vai distanciar. E ela fez uma escolha de confiar em Deus. Pastor Edivan, esposa da pastora Leia, trabalhava de segurança no mercado da avó, muitos anos, 15, 20 anos. Depois ele recebeu uma proposta de emprego para trabalhar numa empresa termomecânica. Quem conhece termomecânica, na minha época, era meu sonho trabalhar lá. Um ajudante ganhava naquela época R$3.500. Um ajudante, na minha época, R$3.500. Hoje não sei quanto ganha. Um mecânico. Não, um ajudante, desculpa. Sabe, ele tinha 3 filhos pequenos. E de repente eu mandei ele ser pastor lá em Jardim Santo André. Ele gasta de gasolina no mês R$1.000 para ir e voltar lá da igreja. Ele vai e volta. Aí ele aceitou trabalhar na Lorenzetti para não ganhar nem R$2.000 por mês. Ele abriu mão de uma termomecânica para ganhar 3 vezes mais, porque ele confia em Deus. Porque ele confia em Deus. Hoje ele tem, acho que tem 5 casas hoje. Ele não sabia que isso ia acontecer. Mas ele confiou em Deus. Essa menina vai prosperar muito. Porque aquele que confia no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Sabe, o diabo está sempre nos tentando, nos testando. E Deus está do lado, vendo você passar por isso, porque Ele quer uma resposta. É por isso o jejum. O jejum é para você enfrentar esses testes. E tem muito crente que não passa no teste. Vai passar por essa terra, vai ser salvo, vai chegar diante de Deus, e Deus vai falar assim: filho, mas, poxa, por que você não passou no teste? É porque você não entendeu que se Jesus jejuou e orou, eu também preciso entrar por esse caminho. Porque o diabo está querendo me paralisar. Mas Deus quer te revelar as coisas ocultas. Ele quer te dar estratégias. Então Jesus me ensina. Olha como o diabo é sujo. Salmo 91, 11 e 12. Salmo 91, 11 e 12. Porque aos seus anjos dá ordem ao seu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos. Eles te suscitarão nas suas mãos, para não tropeçar em alguma. O diabo usou o quê, hein, para tentar Jesus? A Bíblia. Usou a Bíblia. Está em Salmos. Foi Davi. O diabo viu que Jesus saiu bem porque Jesus responde com Deuteronômio 8:3. Não só de pão viverá um homem. Satanás percebeu e falou: você quer briga com a palavra? Então, eu vou usar o seu jogo, Jesus. Lá, está escrito o quê? Lá em Salmo 91, está ali. Ele te suscitarão nas suas mãos, para não tropeçares em algumas pedras. Ele vai usar a própria Bíblia. Por isso, toma cuidado com profecias. Eu creio em profecia, irmãos. Eu creio em palavras proféticas. Mas eu coloco ela numa partilheira da minha vida. Se cumpriu, amém. Se não cumpriu também, está tudo certo. Eu não sou aquele que fala: pastor, Deus me falou que o senhor tem que sair da igreja e ir lá para a África. Eu amo a África. Mas eu não vou fazer isso. Mas Deus usou a pessoa em profecia. Sim, mas Ele vai falar mais. Ele vai dar outras confirmações. Ele vai dar outras confirmações. Que Satanás conhece a Bíblia. Não estou falando que a pessoa está sendo endemoniada, não estou falando isso, não. Estou falando, toma cuidado. Jejum e oração. Busca o Senhor. Busca Deus. Busca o Senhor. As portas estão abertas, mas Satanás quer fechar ela para você. Então vamos orar, vamos jejuar, vamos buscar o Senhor.
Irmãos, Salmo 91, 14. Mas Jesus sabia que tinha o versículo 14. Olha, ele se... 14, desculpa, perdão, 14. 91, 14. Porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei e poloei a salvo, porque conhece o meu nome. 15. Ele me invocará e eu responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade, lhe mostrarei a minha salvação. Jesus falou, você conhece esses 2 versículos? Mas você não conhece o 14? Você não conhece que meu Pai está comigo? Que Ele tem promessa na minha vida? Não, eu não vou negociar. Eu não vou negociar com você, não. De maneira alguma. Eu vou negociar aquilo que Deus me deu. Então, irmãos, acredite em mim. O diabo quer colocar dúvida se Deus realmente vai restaurar o seu casamento. Se Deus vai salvar os seus filhos. Se Deus vai curar você. Se Deus vai prosperar você. Que a sua célula vai multiplicar, a sua célula vai crescer. Ele começa a colocar dúvida em você. A terceira tentação. Ele leva ele para um alto monte e diz assim, olha, tudo isso é meu. E tudo isso vai ser teu. A terceira tentação é não vender o nosso direito de primogenitura. Jesus, vai, se ajoelha aí. Vai, se ajoelha. Sabe quando você vê dinheiro na sua frente e você fala que agora não tem mais tempo para ir para a célula? Sabe que por causa de uma promoção, por causa de um dinheirinho a mais, você abre mão para não vir mais para o culto? Por causa de dinheiro, tem muita gente abrindo mão de ministério, de igreja. Eu falo, mas irmão, mas você orou, jejuou por isso? Ah, não, mas pastor, mas vai ser bom, o dinheirinho vai ser legal. Aleluia! Tá certo, vai embora. Mas eu quero dizer para você, toma cuidado. Não que você não deva fazer isso. Você não está errado. A pergunta que eu te faço é, está orando por isso? Está jejuando por isso? Ou só está olhando? Pirim. Só isso? Só o número do dinheiro? Só a conta, na conta corrente aumentando? É só isso que você está vendo? Então tem problema aí. Porque sua vida tem que ser dirigida por Deus. Porque a sua prosperidade não vem do patrão, não vem do governo, vem de Deus. Você diz isso todo dia, o Senhor meu pastor, nada? Então o seu pastor está cuidando de você, sim ou não? Tá. Deu exemplo do Irivan. O Irivan hoje, Deus tem abençoado, suprido a necessidade dele. Pastor, mas eu quero... Não, tá certo. Mas eu estou falando na questão do princípio. Você está ciente daquilo que você vai fazer? Sabe, tem pessoas que por causa de uma promoção, ele abre mão de tudo, ele não pensa 2 vezes. Ou tem pessoas que lideram células, outros já lideraram células, e de repente, por causa de uma coisa, por causa de um dinheiro, ele falou assim, pastor, eu não quero mais liderar não, porque eu vou... Amém. Depois de 1 ano, a empresa fecha, faliu, aí a pessoa fica tão triste, abatida. Eu falei, vamos lá, irmão. Ah, não, pastor, eu estou tão frustrado. Parece que foi Deus que é o culpado. Não foi Deus. Você foi tentado. E foi testado, foi tentado pelo diabo e testado. E nesse momento, você precisa dar uma resposta. Em Gênesis, capítulo 25, versículo 30 a 34. Ele disse, peço-te que me deixe comer um pouco deste cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chama-se Edom.
Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. E ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilha. E ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Amém? Esaú era o filho primogênito. Ele chega cansado, diz: está morrendo de fome. Jacó queria a bênção. Jacó era o segundo filho. Mas ele queria tanto ser o primeiro. Sim, Jacó foi enganador, foi mentiroso. Ei, olha para mim. Para de julgar os outros. Tem muita gente aí com problema de caráter, com problema de muitos problemas na vida. Mas muitas vezes Deus olha para ele com um olhar muito especial. Embora ele esteja errado, mas o coração dele deseja aquilo que você despreza. Muitas vezes nós somos cristãos, temos família, mas muitas vezes não valorizamos aquilo que temos. E tem gente que não tem o que você tem, mas no coração dele, ele daria tudo para ter o que você tem. Talvez ele queria ter uma casa, queria ter uma esposa, queria ter um filho. Talvez ele queria ter uma família, queria ter amigos. Mas ele não tem isso. Aí você olha para ele e fala: também um safado, sem vergonha, mau caráter. Sim, é verdade, Jacó é um enganador. Jacó é mentiroso. A pergunta: Jacó foi abençoado? Sim ou não? O nome dele foi mudado para Israel. 12 filhos, se tornou uma nação. Porque esse problema de caráter, Deus muda. Mas o diabo quer fazer você se vender. Jesus foi tentado a vender o seu direito de filho. Então eu quero dizer para você nesta noite: não venda o seu direito de filho. Eu não sei o que você fez de errado na vida, mas não tem nada que você fez que seja maior do que o amor de Deus pela sua vida. Ninguém vai nos separar do amor de Deus. A Bíblia, Paulo diz: ninguém nos separa do amor de Deus. Jesus já te perdoou ontem, Jesus te perdoa hoje e já tem perdão preparado para você amanhã, porque você está debaixo de uma mão poderosa de Deus. Ele te comprou na cruz para Ele, e Ele agora está dizendo para você: o diabo quer que você se venda. Não se venda. Você tem o direito. A Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 12, rapidamente. João capítulo 1, versículo 12. Mas todos quanto os receberam, dele o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que? Você crê? Pergunta para o seu irmão: ei, irmão, você crê? Pergunta de novo para o outro: você crê? Você crê que você é filho de Deus? Ei, você crê mesmo que você é filho de Deus? Então viva como filho de Deus. Viva. Você não é o que você faz. Você é o que Cristo fez na cruz do Calvário. Tem gente que faz algo de errado, considerado errado. E quando ele é crente, ele vai na igreja, ele vai na célula, mas porque ele fez algo. Talvez ele brigou com a esposa, brigou com o marido, brigou com os filhos. Talvez ele fez algo na empresa, ele mentiu, talvez ele tomou uns pileques aí a mais e foi caindo pelas ruas. E aí alguém viu, aí ele fica todo envergonhado, ele fica todo... Talvez alguém cometeu um adultério ou se prostituiu. Aí ele acha que agora ele não pode mais ir para a igreja, não pode mais ir para a célula, porque eu não sou digno. Calma aí. Ninguém vai perder. Se você aceitou Jesus uma vez na sua vida, e o Espírito de Deus mora em você, e se você, por acidente, por uma situação, você tropeçou em uma situação e caiu,
Eu quero dizer para você que Deus continua te amando como antes. Quem aqui tem filho? Se o seu filho errar feio, você vai deixar de amar ele? Se o seu filho for um drogado, você vai deixar de amar ele? Se seu filho estiver na cadeia, você vai deixar de amar ele? Você vai chorar, você vai ficar triste. Você vai deixar de amar ele? Mas eu e você somos tão ruins de amar. E conseguimos amar a si mesmo. Por que você acha que um Deus... Estou falando de crente, estou falando de pessoas que aceitou Jesus. Estou falando de pessoas que não aceitou Jesus. Estou falando de crente, estou falando... Porque tem muita gente por aí colocando condenação na vida das pessoas. As pessoas erram. A primeira coisa que elas ouvem é disciplina, correção. Mas calma aí, mas a primeira coisa que eu queria ouvir é perdão. Eu errei. Eu posso recomeçar de novo. Mas aí vai ficar sem vergonha. Quem julga isso não é você, é Deus. Não é você que julga as pessoas, é Deus. E Deus não está julgando ninguém agora. Vai julgar lá na frente. Agora, Ele é o Deus da graça, do favor e do perdão. E eis que eu faço novas todas as coisas da sua vida. O justo pode cair 7 vezes, mas das 7 vezes eu o levantarei. O ímpio vai cair uma vez, mas quando cair, não terá quem o levante, diz o Salmo 70. Não terá quem o levante. Por quê? Ele não crê no Filho de Deus, que é Jesus. Mas você tem Jesus. Eu não estou dizendo que você está liberado para sair daqui e ir pecando. Não é isso que eu estou falando. Não saia por aí falando que o pastor Luiz falou que agora você pode pecar. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que muitas vezes acontecem coisas nas nossas vidas. E que a última coisa que nós queremos fazer é voltar para a célula. É voltar para o culto, é voltar para a igreja. Nós queremos nos isolar dentro de casa, envergonhado, triste. Isso é coisa do inferno, não é de Deus. Isso é religião, isso é religiosidade. Jesus está falando assim para você. Eu fui tentado, mas o Espírito Santo estava comigo. Jesus disse para os discípulos: ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. E no Pentecostes o Espírito Santo veio. E agora o Espírito Santo veio para morar nas pessoas. E agora as pessoas são cheias do Espírito Santo. Agora as pessoas têm poder do Espírito Santo. Jesus agora, pelo poder do Espírito Santo, ele é conduzido para o deserto, mas ele vence as tentações. Agora, pelo poder do Espírito Santo, você vai vencer as provas e as lutas que você vai estar passando. Mas se porventura você por algum deslize, você tropeçar, você perder o foco, lembre-se, existe Deus com as suas mãos estendidas dizendo: venha, filho. Você não é o que você fez, você é o que o meu filho Jesus fez. Ele morreu por você e ele pode perdoar todos os seus pecados, porque os seus pecados já foram perdoados na cruz do Calvário. Não há mais nenhuma condenação para você. O que existe é um Deus de coração aberto, chamando você para chegar perto dele, porque ele vai fazer você ser curado, ser abençoado, ser próspero. Eu fui um filho muito rebelde. E eu tinha medo do meu pai. Meu pai dizia que se pegasse eu fumando cigarro, ele me matava. Eu só fumei maconha depois. E usei droga. Nos anos 79, os anos 80. 14 anos de idade. Sabe, eu tinha vontade de abraçar meu pai. Meu pai nunca me abraçou. Eu nunca tive privilégio de sentar no colo de um pai nem de uma mãe. Minha mãe se matou quando eu tinha 5 anos de idade. Eu vi ela se matar na minha frente. Eu tinha 5 anos de idade. Eu não tinha, mas meu pai queria que eu fosse um homem. Então ele me tratava como um bicho, eu e meus irmãos. Mas um dia que eu entrei numa casa de recuperação evangélica, e aqueles obreiros começaram a me tratar com tanto amor, e o amor mudou a minha vida.
Eu larguei as drogas, larguei a maconha, larguei a raiva. Porque você acha que é a pancada que muda as pessoas. A pancada que você tinha que levar, Jesus já levou na cruz. Para que você agora só precisa receber Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Talvez aconteceu um aborto na sua vida e você até hoje não se perdoa. Jesus está dizendo para você, mulher, eu já te perdoei há muito tempo. Talvez você passou por um abuso. Jesus está te falando, já está perdoado há muito tempo. Não venda o seu direito de primogenitura. Não venda, não negocie isto. Nós temos um jejum. O pessoal que do louvor vem para cá, o pessoal que vai me ajudar a servir, vem para cá. Mas deixa eu te falar para você. Como que Jesus venceu o diabo? Fala para o seu irmão. Com a palavra de Deus. Como Jesus voltou do jejum? Fala assim, cheio do Espírito Santo. E cumpriu a sua etapa. O nosso jejum, nós temos um alvo de batizarmos 10.000 pessoas. Videira e vinha, temos um alvo de batizar no Brasil 25.000. Mas esse ano vai ser, assim, só em São Paulo, 10.000. Só nós, nossas igrejas, são 150 pessoas. Aqui, 70 pessoas. Esse é o nosso. Você pode dizer amém? Porque isso tem a ver com você. Nós vamos ganhar essas pessoas para Jesus. Amém? Jesus fez isso. Por que Jesus fez isso? Porque ele tinha que ganhar vidas. Ele tinha que ganhar discípulos. Nós vamos ser fortalecidos nesse jejum. A nossa identidade vai ser restaurada. O nosso relacionamento com Deus vai ser fortalecido. A nossa fé, para não aceitar lentilha, vai aumentar. Como que você vai sair do jejum? Com muito mais experiência. Você vai querer ser. Como estaremos para pregar o Evangelho depois do jejum? Cheio do Espírito Santo. Se Jesus precisou de jejum, por que eu e você não? Seus alvos. Talvez você quer a libertação do seu filho. Coloca no alvo. Aqui, ó, no final do culto, nós temos um cartão. E aqui tem oração por salvação. Você pode colocar 3 pessoas. Aqui atrás tem os seus alvos pessoais. Tem os seus alvos que você pode colocar aqui. E nós vamos orar e jejuar por 21 dias. Todos os dias estaremos orando. Todos os dias estaremos jejuando. E nós vamos estar declarando nesses dias que o Espírito Santo de Deus vai nos fortalecer. E você vai ver que depois de 21 dias, Deus vai te revelar estratégias. Deus vai revelar segredos. Deus vai abrir os tesouros escondidos. Talvez você não está prosperando em cima de um tesouro. De repente, tudo que você precisa está na sua casa e você não sabe. Mas Deus vai abrir os olhos para você enxergar o seu dom, a sua habilidade. Ele vai abrir os seus olhos. Deus tem muitos planos para você. Deus quer te prosperar. Coloca aqui nesse papel, no final, você leva para sua casa e nós vamos orar por isso. Você quer fazer isso? Então fica de pé. E nós vamos orar.